Bom dia, hoje quinta-feira, aula de ciências, 15 de abril, página 42 do livro de ciências. Vamos falar sobre os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, ou seja, na terra, na água ou no ar. O modo como se locomovem. Eles podem andar, eles podem nadar, voar, rastejar ou saltar. A cobertura do corpo dos animais podem ser escamas, pelos, penas e carapaças. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos: os animais que possuem crânio e coluna vertebral, chamado de vertebrados, e os que não possuem crânio nem coluna vertebral, chamados de invertebrados. Vamos falar agora sobre os animais vertebrados e animais invertebrados. Animais vertebrados na página 43. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. No entanto, apesar dessa semelhança entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes: mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixes. Página 44. Vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos, que protegem a pele e ajudam a manter o corpo esquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas. Mas todos eles respiram pelos pulmões. Veja alguns mamíferos: baleia, humano, macaco e morcego. As aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos e, assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alçar voo, mas usa suas asas para nadar. O pinguim, o beija-flor e a galinha. Os répteis são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambiente aquático ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios: rã, cobra cega e salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e, quando se tornam adultas, passam a viver em ambiente terrestre. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina.
A metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem, o girino, em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Peixes. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Geralmente, os peixes possuem o corpo coberto de escama, como o tubarão da imagem acima. Página 47, atividade. Observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. Letra A. Por que esse animal é considerado um vertebrado? Letra B. A qual grupo esse animal pertence? Letra C. Cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeira e F para as falsas. Depois reescreva as frases erradas corrigindo-as. Primeiro, mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Segunda, só possuem penas as aves capazes de voar? Terceiro, os anfíbios vivem uma parte de sua vida na água? Quarto, a baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Número 3, leia as características a seguir e descubra qual o animal. Esse animal geralmente tem o corpo coberto por escamas, movimenta-se com auxílio de nadadeiras e retira o oxigênio da água para viver. Que animal eu sou? Página 48. Numere os animais de acordo com o grupo a que cada um pertence. Temos número 1, mamífero, 2, aves, 3, répteis, 4, anfíbio e 5, peixes. A gente vai numerar de acordo com a imagem que vocês vão ver. Quais características os animais representados acima possuem em comum? Número 5. De acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. Letra A. O que está acontecendo na imagem? Letra B. Qual grupo de animais possui essas características? Letra C. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? Página 49. Número 6. Ilustre seguindo as indicações abaixo. Letra A. Um mamífero que vive na água. Vocês vão desenhar. Letra B. Um animal que tem asas, mas não sabe voar. Fizemos agora o nosso exercício das páginas e amanhã a gente se vê na aula de língua portuguesa. Beijos.